Fala galera, mais um episódio de Caio e Cris aí para falar sobre as famílias, algumas áreas aí que a gente pode melhorar com a Bíblia, com os princípios bíblicos. E hoje falaremos de um tema muito importante para o pai e para a mãe, ou para você que tem a intenção de ter uma família, ter filhos, que é qual o tema? Como proteger os seus filhos da forma correta, sem sufocar os seus filhos e não negligenciando, algum risco, não deixando eles vulneráveis. Esse é um assunto que aparece muito no consultório da Cris, porque é um assunto que traz muito conflito, traz muito sofrimento, muitas dúvidas e principalmente traz muita divisão entre pai e mãe, pois cada um acha uma coisa, tá? Então vale a pena você pegar o papel e caneta, porque nós vamos falar sobre como Deus orienta essa proteção. Não devemos negligenciar e nem ser super protetores. E hoje em dia, Cris, a gente paga um preço alto aí com os pais super protetores. Beleza? Antes de mais nada, já curte nosso vídeo, compartilha, fala com alguém, beleza? Não deixa de dar essa forcinha pra gente. Eu não tô te pedindo nada, nem dízimo, nem oferta, é apenas uma curtida. Tá bom? Roda a vinheta! Pra você. Você, cara. Dízimo. Pra você, vai o dízimo. Ai, ai, ai. É o dízimo e oferta rodando. Vamos lá. Roda a cestinha. Bom, galera, voltando aí depois da nossa belíssima vinheta. Antes de mais nada, amor, dá um oi pra galera. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o tema tá bom, hein? Tá bom, né? Hoje tá bom. E o nosso menino maravilhoso que está lá no cantinho, sempre conduzindo como um maestro, o nosso amigo Biel. Fala galera, graça e paz no nosso Senhor Jesus. Hoje estamos de microfone novo, galera. Estamos aí investindo aí. O áudio vai ficar top, cada vez aí melhorando mais a qualidade aí para trazer um ótimo conteúdo para vocês, viu? Que Deus abençoe vocês nesse podcast aí. A gente espera que o áudio melhore mesmo, porque foi bem caro, a gente parcelou em 10 vezes. Bom, galera, então bora lá. Bom, primeiro, antes da gente falar da questão da superproteção parental, que é um problema muito grande que a gente vê nas famílias, na igreja, porque o que acontece, A gente fala que acredita muito em Deus, porém a gente não delega para Deus, não permite que Deus haja na vida dos nossos filhos, A gente quer fazer o possível, o impossível, a gente quer ser o próprio Deus dos nossos filhos. Ou, por outro lado, aquele pai e mãe que negligencia, que deixa o filho, confia até demais em Deus, Entregou para Deus a educação. Mas antes de mais nada, qual é o papel dos pais quando a gente fala sobre proteção dos filhos, Porque os pais precisam proteger os filhos tanto físico, emocional e espiritual. Porque isso é um papel dos pais, porque nós temos um Deus que é pai que nos protege dessa forma. O grande problema é que quando a gente vai para a parte da proteção, os pais querem fazer muito pelos filhos. E aí passa por um momento onde você quer entregar muito para o seu filho, você quer resolver todos os tipos de problema. E você, na verdade, acaba amputando. E quando você vai para a Bíblia, quando a gente fala sobre esse aspecto, você vê que Deus ele protege em áreas específicas do seu povo. O possível sempre é o povo que faz. Você vê que os milagres, as grandes coisas é Deus, mas a obediência, o resolver problemas que eles mesmos causam, Deus permite que a gente resolva. Então, quando você vai em Mateus 7, tem aquela parte que Jesus está falando assim, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. E aí ele faz uma analogia. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Eu nem vou continuar. Então repare que quando ele fala da paternidade aqui, ele está falando de sustento. Então a proteção que Deus o tempo todo está falando, isso é apenas uma passagem, fala de sustento. Então, quando eu estou falando sobre pedir aqui, até eu em relação ao meu pai, o que eu peço para o meu pai? É o sustento, a provisão ou são luxos, ganhos materiais? Então, da forma que eu me relaciono provavelmente com Deus Pai, é a forma que eu quero que Deus me trate, é a forma que eu vou tratar meu filho. E quando você vai lá para o deserto, em Êxodo, com Moisés, o que Deus protegia o seu povo? O povo ficou lá rodando, rodopiando, mas quando você vai ver, olha o que Deus fazia. A coluna de nuvem de dia, porque estava muito sol, a nuvem protegia. Durante a noite era muito frio, Deus fez um fogaréu. O mar dividido, protegendo o seu povo do exército. Estava com muita sede, a água amarga se transforma em potável. Aí tem a questão da rocha também, onde sai água.
Tem também o envio de codornas e maná, alimentação. Então você vê que Deus, como pai, ele está preocupado com o sustento e provisão. Então, esse é o tópico que nós vamos trazer para vocês aqui hoje. Como você, pai, se baseando em Deus, vai proteger de forma correta o seu filho na questão física, emocional e espiritual. Boa! Ótima introdução, hein? Gostei, amor. O ensaio no espelho. Mas então, agora que o Caio já explicou o que é a proteção, né, que é um papel dos pais, eu quero falar um pouquinho sobre a superproteção, né? Porque dentro do consultório, a gente que atende muitas crianças, muitos adolescentes, muitas vezes a gente vê os pais passando do ponto nessa proteção. São pais que amam os filhos, são pais responsáveis, mas que passam do ponto e acabam prejudicando as crianças, seus filhos, sem perceber. Né? Então, mas o que é a superproteção? Então, anota aí, hein? Papel e caneta. A superproteção é uma insegurança excessiva dos pais em relação ao bem-estar, ou físico, ou emocional, ou espiritual. Em geral, mais físico e emocional. Sim. Né? Porque a gente precisa proteger espiritualmente, não sei se tem um excesso disso, né? Porque, em geral, os pais pecam mais no físico e no emocional. Então, é um medo tão grande, é uma preocupação tão grande de que algo de ruim aconteça com o filho, de que esse filho sofra, de que esse filho passe por algo que ele não esteja preparado, que os pais se colocam na frente dos filhos ou no papel dos filhos o tempo todo. Né? Então, isso acaba fazendo com que eles se excedam na prática parental. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o que essa superproteção pode trazer de efeito negativo na vida dos filhos, tá? Mas antes de falar da superproteção, eu quero falar da negligência, né? Porque vamos sempre lembrar que o ruim são os opostos, né? Então, quando a gente fala de superproteção, eu estou num extremo. E a negligência é o outro extremo. Sim. Que é a omissão dos pais em relação à proteção. É quando os pais, existe uma necessidade real ali da criança para ser cuidada, para ser monitorada, para ser vigiada. E esse pai fala, não, deixa ele lá com as crianças do prédio brincar. Deixa ele ver celular. Né? Então, é quando essa criança fica solta demais. Ela tem uma necessidade, mas ela está solta demais dentro do mundo dela, e ela fica, e provavelmente ela está diante de algum risco, né? Diante de algo que o pai, se estivesse próximo, ele iria perceber. E não é só risco também, mas, por exemplo, eu lembrei de um exemplo de uma criança que precisava de ajuda na escola. Ela estava com dificuldade de entender a matéria. Só que o pai e a mãe trabalhavam muito. Então, o que eles faziam? Não estudavam com a criança, não ajudavam na lição de casa. E aí, essa criança começou a se virar do jeito que ela conseguia. E sabe qual foi o jeito que ela conseguiu para dar conta da dificuldade dela? Começar a ter problema de comportamento. Por quê? Porque ela não estava dando conta da matéria, estava difícil para ela, eu identifiquei isso depois de algum tempo fazendo análise. E aí, esse problema de comportamento veio para tirar o foco da dificuldade de aprendizagem. Então, Foi uma fuga, né? Foi uma fuga. Então, a criança, muitas vezes, ela vai... Na verdade, a maioria das vezes, ela não tem aquele mecanismo de resiliência do adulto que consegue disfarçar. O adulto, ele vai sofrendo anos sem ninguém perceber. Ou sem ninguém conseguir ver com clareza o que está acontecendo com ele. A criança não. A criança, ela transmite... O comportamento dela denuncia como ela está no emocional, no interno. Então, ela sempre transparece no externo como ela está no interno. Mas, por exemplo, quando você fala da questão da falta da proteção mais emocional e física, não tem como não interferir na espiritual, né? Interfere. Porque quando você faz uma superproteção ou você negligencia, o fato de você ser pai... Provavelmente você já vai influenciar o seu filho a lidar com Deus futuramente. Então você interfere muito na questão espiritual. Interfere. Eu percebo que quando você não entende realmente como Deus é pai, você não tem um bom relacionamento com os seus pais de verdade aqui da Terra, cara, interfere diretamente como você se relaciona com Deus. E aí, cara, afeta totalmente a parte espiritual dessa criança. Totalmente. Até porque a criança que tem um pai ou uma mãe super protetora, ela acaba que muitas vezes não recorre a Deus
Porque ela recorre aos pais. E recorre aos pais. E a gente vê adultos, tá, gente? Muitas vezes, Recorrer pessoas aos pais. adultas, ao invés de recorrer a Deus, ao invés de... Porque chega um momento da nossa vida que o nosso pai e nossa mãe não se torna mais figura de autoridade. Exato. Eles são pessoas que nós devemos honrar, E ponto. ser gratos, né? Cuidar, inclusive inverte o jogo. Inverte. A Bíblia nos orienta, filhos, a cuidarem dos pais, né? Chega um momento da vida que o filho começa a exortar o pai, cuidar do pai. E cuidar mesmo, tanto emocional, física, financeira, porque da mesma forma que você teve esse cuidado, né, você agora passa a ser esse responsável por ele. Isso, você vai auxiliando, principalmente quando ele é idoso, ele vai perdendo a capacidade do autocuidado. Mas tem muitos adultos que continuam recorrendo aos pais para auxílio financeiro, Emocional. auxílio emocional, por exemplo. Eu tô mal no meu casamento. O que eu faço? Falo com a minha mãe. Falo com a minha mãe. Eu vou para casa da minha mãe. Nossa, maior erro, né? Maior erro. Maior erro. Então, eles ainda continuam colocando Maior o pai e a mãe no lugar de Deus, né? Isso é muito prejudicial. Então, quando a gente fala de negligência, tem um exemplo na Bíblia muito legal, que é a mãe avestruz. É o animal mesmo, avestruz. Então, o que a Bíblia fala da mãe avestruz? Avestruz, Deus compara a mãe avestruz com uma mãe ou um pai negligente. Né? Por quê? Porque ela é uma ave que tem um comportamento negligente em relação aos seus filhotes. Olha lá em Jó diz assim, ó: a avestruz põe seus ovos no chão para que a areia quente os faça chocar. Não é ela que choca, é a areia quente que choca os ovos. Ela nem pensa que alguém vai pisá-los ou algum animal selvagem pode esmagá-los. Então, ela não prevê riscos. Ela acha que o animal vai sobreviver. Ela age como se os ovos não fossem seus e não se importa que os seus esforços fiquem perdidos. Então, próprio Deus diz: eu fiz a avestruz assim, sem juízo e sem sabedoria. E não lhe olha isso, ele não deu sabedoria. Não deu. Então, tem muitos pais ou muitas mães, né, que não foram feitos como a avestruz, Mas escolheram ser. mas escolheram se comportar. Então, eles negligenciam a educação, a proteção, eles não monitoram de perto, eles não sondam o coração das crianças, dos filhos, não abrem para conversar. Com isso, o predador vai se aproximando. Não, até porque se você não está fazendo o teu papel, que é o seu papel, aquela lacuna que tem é seu, você sai, consequentemente a criança, o jovem ou qualquer outra pessoa vai colocar outra coisa no lugar. E aí você corre o risco de ser algo muito perigoso. E assim, nessa área em específico, a gente vê muito mais pais avestruz. Né? A mãe avestruz existe, né? Principalmente aquela mãe que gosta de glamour. Uma mãe mais narcisista. Narcisista, né? Aquela mãe que você vê no Instagram, cara, tá muito mais preocupado com ela, assim, realmente Os relaxada. filhos andando de qualquer jeito e ela bem toda arrumada, chiquitosa, né? Silicone, cirurgia até no dedo do pé. Então, cara, a gente pega esse tipo de coisa que realmente acontece. Mas o pai avestruz, ele é mais normal, né? Normal no sentido de ser Mais recorrente, comum de mais achar. comum de achar do que a mãe. E o pai se apoia muito na questão do trabalho, nessa questão que o homem ele tem um perfil mais racional, aquela caixinha do nada que é uma mentira, aquele momento que é muito estressante o trabalho, o pai não tem o deleite real que deve ser a sua casa. Então o homem, ele é um pai muito avestruz, não vai nas reuniões de escola. Eu trabalhei muitos anos em clubes e e você vê a diferença de uma criança quando o pai faz parte daquilo. Com Então, certeza. normalmente é uma criança mais educada. Tem uns pais meio mole, mas normalmente quando o pai é presente, você vê que é uma família mais estruturada, você vê que a esposa é mais feliz, você vê que tudo funciona A esposa melhor. é mais dentro da casinha, né? Exato, porque a mãe não toma o papel do pai. Então, o pai avestruz, nesse caso, a gente está falando da mãe, cara, o pai participa pouco da vida dos filhos, né? Então, ele é muito negligente. E ele é negligente por vários motivos, entre eles é a vida que ele fala que ele é corrida, ou aí sim é uma ideia meio machista de delegar 100% para a mãe essa questão da casa e não se preocupar com os filhos. Isso acontece muito, né? A gente vê isso aí com frequência na relação dos filhos. Acontece. E aí, ó, a Bíblia também traz lá em Lamentações 4, do versículo 3 e o versículo 10, até as lobas dão de mamar às suas crias, mas o meu povo é como os avestruzes, cruéis para os seus filhos. Né? Então, quando Jerusalém foi destruída, mulheres que antes eram amorosas
cozinharam seus próprios filhos e os comeram. Então, o que está acontecendo com o povo de Deus? É o povo de Deus aqui, não está falando do mundo. Não é os ímpios, não são os ímpios. O povo de Deus tem sido negligente com as pessoas que eles são programados biologicamente para amar. É muito grave isso, porque um filho, principalmente a mãe, o filho sai dela. Então tem toda uma programação química de ligação emocional com esse filho. Como que essas mães elas estão tão desvinculadas assim dos seus próprios filhos? Mas aí sabe o que eu vejo? Eu vejo assim, quando a gente vai conversar com as pessoas grávidas, tem aquelas mulheres que falam da gravidez, que teve depressão pós-parto. Eu não quero entrar nesse mérito da psicologia, mais com você. Mas eu sei que isso é uma verdade. Conforme você não se prepara para a maternidade e para a paternidade, conforme você não entende como cristão o que realmente é ser mãe, se você meditar nisso antes do seu filho chegar, você entender claramente, mesmo que você tenha dificuldades, vai ser uma dificuldade diferente. Porque você já tem a verdade no seu coração. Então, quando eu tenho a verdade no coração, eu passo pelos mesmos problemas que outras pessoas passaram, porém a verdade ela é confortante e ela me encoraja a viver em obediência. O problema é que eu vejo as mães, os pais, você falando mais das mães agora, é isso. Sai dela a criança, ela sabe disso mais ou menos, ela não tem essa clareza bíblica do que é ser mãe, né? Então, o feminismo veio para acabar com isso. Então, quando você tem noção do que você foi criado e para que a mulher foi criada, e dentre essas características, uma delas é ser mãe, cara, você se prepara para aquilo. Uma missão, né? É uma das principais missões da mulher. Você tem que trabalhar lá com a criança desde nova sobre isso. Que ela vai ser mãe, você tem que orar pela filha da sua filha, com a sua filha já com 3, 4 anos. Não, e você tem que estar orando o tempo todo pelo futuro dela, inclusive ser mãe. Conversar com ela desde cedo. Então eu vejo que a preparação para ser mãe é muito fraca. Elas se preparam muito mais psicologicamente e estruturalmente, fisicamente. Mas o espiritual que permeia todas elas, que vai te dar suporte total, não se prepara. E aí essa preparação também tem a ver... Por que muitas mulheres não conseguem ser boas mães? Ou muitos homens não conseguem ser bons pais? Porque eles tiveram pais ou mães, grande parte negligentes, avestruzes. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a dependência emocional, né, tem um transtorno, uma doença mesmo. Vira uma doença, por quê? Porque vira um modo de funcionamento, não porque a pessoa nasceu assim, mas porque vira um modo de funcionamento doentio, que foge do normal. Tem um transtorno que chama transtorno da personalidade dependente. Então, esse transtorno, ele vai fazer com que a pessoa, ela estabeleça para um outro, em geral, uma figura amorosa, né? Toda a responsabilidade do funcionamento dela. E a gente vê muitas mulheres dependente emocional de homens e que por isso são avestruzes com seus filhos. Uau! Elas abandonam, deixa o filho com vó, com mãe, manda filho para outro estado, para ficar na casa de parente. Porque a idolatria é o marido. Porque quer seguir o marido. Então, abre mão do seu papel de mãe, protetora, porque não consegue lidar com a possibilidade de ficar sozinha. Né? Muito então, bom. Isso é muito sério. Isso acontece muito, gente. Mulheres com borderline, transtorno de personalidade borderline, transtorno da personalidade dependente, dependente emocional, tendem a ser avestruzes com os filhos, porque eles trocam a relação com os filhos para a relação doentia com o parceiro, não é a relação saudável, né? Uau! E aí a Bíblia também traz um exemplo, que é a águia. Não é assim que faz a águia, né? Não sei. Não, o que é isso? Gaivota? Vou treinar mais. Então a mãe águia, a Bíblia também cita esse animal, mas como um exemplo positivo, como um exemplo de proteção e vigilância com seus filhos. Eu vou ler aqui para vocês em Jó, então. Jó 39, 27 ao 29. Será que a águia espera que você dê ordem a fim de que ela faça o seu ninho lá no alto? Ela mora nas pedras mais altas e no alto das rochas constrói o seu ninho seguro. Dali enxerga o animal que ela vai atacar. Os seus olhos o avistam de longe. Nossa, que louco, né? Olha onde ela construiu o ninho. E por quê, né? Em cima, né? Então, em cima você tem um olhar do alto.
É um vigia, né? É um vigia. Vai no exército, onde a pessoa tem o vigilante, nas ruas tem sempre alguém de olho, em lugar estratégico para proteger algo. Então a mãe águia, ela tem uma proteção do perigo. Do perigo. E qual é o perigo hoje em dia? É o sistema mundano e diabólico, que é aquilo que tenta arrastar a gente do reino de Deus. E o que acontece? Os pais não percebem isso porque os pais que inseriram as crianças nesse mundo. Então, como que eu, pai e mãe, vou perceber algo errado se eu não estou no local correto vigiando meu filho? Eu levo ele para ambientes, para pessoas, para locais que eu não protejo. Eu estou enfiando ele no mundo e para mim isso é normal. O povo de Deus já normalizou muitas coisas que não são normais para Deus. E para eu ser um pai, uma mãe vigilante, eu não posso estar no mundo. Eu preciso estar contra o mundo. Eu preciso remar contra ele. Então os pais hoje se perdem por quê? Porque eles estão levando os filhos para lá e não tirando. Porque eles não são vigilantes nem com eles. Nem com eles. Né? Eles não estão atentos com olhos de águia. Exato. Para saber, olha essa pessoa, olha esse lugar, olha essa fala, olha esse conteúdo. Né? Então, por que a Bíblia, Jesus disse, vigiem e orem. Vigiem e orem. É fácil querer resistir à tentação. O difícil é conseguir, né? Exato. Querer você quer. Querer a gente quer. Mas a questão é, eu tô vigilante em tempo integral, mas aí teve uma pessoa até que comentou com a gente assim, mas aí a vida cristã eu vou ter que ficar o tempo todo em estado de alerta. Sim. É assim mesmo. Exato, mas aí você vai ter uma recompensa muito boa, meu amigo. Não fica vigilante aqui não, que você vai ficar tremendo depois na eternidade. Exatamente. E Deus diz, na verdade a Bíblia traz a águia como uma figura de proteção do próprio Deus com a gente. Então, a onisciência de Deus, o Deus saber todas as coisas e estar em todos os lugares, e o próprio Espírito Santo que vem morar dentro da gente, é porque ele quer olhar pra gente de perto. Exato. E essa dor toda que a galera fala que sente, mas eu vou ter que ficar vigilante, eu não lembro qual é a passagem, mas tem uma passagem que fala que todo mundo está passando por isso. Todos os seus irmãos em Cristo sofrem por isso. Estão sofrendo. E quando você luta, nessa passagem, tem uma parte que fala assim, e Deus vai te sustentando e vai te fortalecendo. Ou seja, quanto mais você vai lutando, no começo é difícil mesmo. Mas pensa comigo assim, uma analogia muito clara. Você pega 10 quilos para fazer agachamento durante 6 anos. Se você fizer todo dia esse mesmo movimento, os 10 quilos daqui a 6 anos já não vai ser pesado. Então é isso que funciona com a questão espiritual. Você se esforça muito hoje, porque você ainda está muito contra a sua natureza humana, contra os seus hábitos. Mas conforme você se mantém em Cristo, você vai perceber que Cristo vai te fortalecendo de verdade, porque você vai começar a colher frutos da sua obediência. E agora você tem comparativo. Vale a pena eu fazer aquilo com aquela consequência ou eu obedecer a Deus com essa consequência? Deus começa a te fortalecer por coisas palpáveis que ele faz você passar pela sua obediência. E as pessoas não querem passar por isso. Não querem. E aí, então, existem 2 tipos de proteção, como a gente falou, né? Então, tem a proteção, que a gente chama de monitoria positiva, né? Na psicologia, a gente tem um termo, né? Monitoria positiva. E tem a superproteção, que é a monitoria negativa. Então, para a gente consolidar, né? Então, na proteção e na monitoria positiva, o pai, então, os pais fornecem para os filhos aquilo que é o amparo necessário e a supervisão necessária para que eles façam as tarefas do dia a dia, diante das responsabilidades deles do dia a dia. Porque muitas vezes até a criança já aprendeu a fazer alguma coisa sozinha, a ir para algum lugar sozinho, mas ela não consolidou o autogerenciamento. Porque, gente, a criança, ela vai ter uma dificuldade de se regular. Sim. Saber a hora certa de parar de jogar para fazer a lição, de saber a hora certa de desligar a televisão para dormir, né? E uma monitoria positiva são pais que estão de olho nos filhos, na rotina dos filhos. Então lá, lembrando, a cama que você não arrumou, né? Então, os pais, olha só, na supervisão positiva, eles não fazem pelos filhos. Sim. Porque a gente tem aqueles pais que lembram, mas eles vão lá e fazem. Então, combinou que o filho vai arrumar a cama, treinou o filho para fazer. A partir desse momento é responsabilidade dele. Seu papel é lembrá-lo, seu papel é cobrá-lo, seu papel é estimulá-lo, né? Não é você ir lá e fazer. Essa criança, tá vendo?
mandei arrumar a cama, não arrumou nada, sempre sobra pra mim. Eu sou uma trouxa, que as mães começam a reclamar. Eu quero sumir. Quando eu sumir, você vai ver o que vai acontecer com essa casa. Quando eu sumir, minha mãe falava. Toda mãe falava, né? Toda mãe raiz já ameaçou sumir. É que essas crianças hoje em dia não falam essas coisas, né? É capaz a criança falar pro pai, quando eu sumir daqui, vocês vão ver. Porque hoje tá tudo invertido, né? É verdade. Inclusive, tem muitas crianças que fogem de casa, você sabia? E os pais ficam... Já falou? Aí, ó, tá vendo? Aí, ó o filho. O Biel é da outra geração, galera. O Biel é mais novinho, geração mais novo, assim. Na minha geração, se eu falasse isso, Biel... cara, e eu que tivesse panela de pressão, prego, qualquer prato, vaso, que tivesse na frente, minha mãe jogava. Então sai. Quero ver você sair, sai. Mas você pode sair, mas antes você vai tomar uma surra, né? Então, assim, essa é a proteção, é a monitoria positiva. Então, são os pais supervisionarem aquilo que a criança precisa fazer, aquilo que ela já sabe fazer, aquilo que ela já tem condições de fazer. Sim. E deixar com que ela faça sozinha, né? Então, ela é uma ajuda benéfica. Então, lá na Bíblia, a gente tem um exemplo. Você quer contar para eles o exemplo, amor? Não, Êxodo 2? Pode contar. Então, eu vou contar. Então, a gente tem muito boa essa parte. É muito legal. A gente tem a história de Moisés. Né? Então, a sua mãe, que ela é a Joquebede, ela foi uma mãe protetora, não superprotetora. Por quê? Porque a mãe superprotetora, ela segura o filho para si, ela mantém o filho debaixo das próprias asas. Ela é a referência para proteger. Se não for ela não deixa o filho sair com o marido, ela não deixa o filho sair com a tia, com o tio, não. Ela é a insubstituível. Essa criança não tem nem gosto, ela não tem nem opinião, porque ela vai ver sempre as opiniões da mãe. Isso, não pode ir para a escola, porque a escola não vão tratar bem. Então, ela acaba... Parece mentira, mas tem muitas mães assim no começo da vida da criança, né? Que demora para pôr numa escola, demora para fazer uma atividade, com medo, né? Com medo. Ai, meu Deus, já pensou, acontece alguma coisa, eu não tô perto. Então tem bastante gente nesse sentido. Assim. Exato. E aí o cristão perde nesse ponto, porque o cristão tem mania de espiritualizar tudo também. Então, acaba que fica... Ai, não, mas o meu papel bíblico é formar o caráter dessa criança. Ok, você pode fazer isso, dando espaço para ela também. Ela não precisa ficar 24 horas do dia com você para você formar o caráter. Ela precisa ter experiência sem você. E se você morrer? Exato. Amanhã? Você tem que crer que Deus vai cuidar dessa criança, mesmo se você não tiver. Se você pegar uma doença e for internada. Então, a ideia de que você é a pessoa que o seu filho a sobrevivência do seu filho depende de você é uma ideia de mãe superprotetora. Sim. Mas Joquebede não foi assim. Então, quando ela teve lá a ameaça de morte para todos os meninos, né, que o rei decretou a morte de todos os meninos que nascessem, ela cuidou dele durante os 3 primeiros meses. Foi daí que surgiu que depois de 3 meses você pode sair com a criança de casa. Olha mesmo. A medicina atrasada, Gente, desculpa você que é médico, vocês estão muito atrasados. A Bíblia, ó, anos-luz na frente de vocês. O Espírito Santo já deu essa orientação para ela há um tempão, né? Bobo. E aí ela envolveu Moisés num cesto reforçado, né? Não deixou nada aberto lá, nenhuma fenda, e colocou no rio. Mas ela não colocou no rio e falou, vai com Deus, né? Que Deus cuide. Não. A irmãzinha dele, Moisés, mais velha, ficou olhando o cestinho lá no rio. Vigiando de longe, para saber o que ia acontecer. E quando a filha de Faraó, né, a filha do rei, viu o bebezinho, ela já tinha uma estratégia. Porque o povo de Deus não é um povo superprotetor, é um povo estrategista. Deveria, né? Deveria. Mas a superproteção é um povo que não confia em Deus, retém nas mãos. Um povo que confia, libera. O povo que confia é aquele que é vigilante e atento, mas vive para a obra. E viver para a obra, de forma física aos nossos olhos, corremos alguns riscos. Mas aí é onde nós mostramos a nossa fé de obediência, a fé de crer realmente num Deus que cuida quando não faz mais parte do meu alcance. Nessa época, os filhos iam morrer. Ela segurou durante 3 meses para deixar ele vivo, soltou ele e falou, cara, acompanha lá, deixa a filha mais velha olhando. E ela sabia que Deus ia cuidar. Tanto é que o resultado é... que ela foi contratada como ama de leite do seu próprio filho. Gente, ganhou. Tá falando que ela foi remunerada. Ela soltou o filhinho,
e voltou para ela e ela ganhou bufunfa para cuidar do próprio filho. Gente, olha como esse Deus é um Deus incrível, né? Jamais, se ela não tivesse confiado, Deus teria feito isso. Uma mãe superprotetora estaria com a criança até hoje. Estaria até morando hoje, numa lugar. caverna, Até os hoje. dois doentes, os dois ali. Já seria fóssil, o que seria? Eu não sei, mas já estaria até lá hoje, os dois abraçados. Exatamente. Então, a gente tem que confiar, e eu sei que isso é muito difícil, que antes do filho ser nosso, ele é de Deus. Deus tem muito mais interesse no nosso filho que a gente mesmo. Deveria, é assim, Deus tem, é que a gente não deixa, né? É que a gente não deixa. Por exemplo, a gente passou recentemente por um outro aborto, né? A gente estava louco para poder contar aqui no podcast, estamos grávidos. Mas não rolou, né? Porque antes de fazer 3 meses a gente passou por outro aborto. Mas Deus está muito mais. Eu tenho que puxar minha mente para pensar que Deus está muito mais interessado na vida dessa criança do que eu. Exato. E se Deus levou, é porque de fato foi o melhor. É difícil. Então, Joquebede foi um exemplo de mãe protetiva, né? Positiva. Uma mãe positiva. Agora a gente tem a monitoria negativa. Então, a monitoria negativa, ela é a superproteção. Então, gente, sabe qual é a cabeça do pai ou da mãe superprotetor? Ele nunca acha que o filho está preparado para fazer alguma coisa. Ele acha que o filho não está preparado para ir no acampamento da escola. Ele acha que o filho não está preparado para ir brincar. Ou no passeio. Num passeio. Ele acha que o filho não está preparado, não vai se adaptar à aula de um professor. Ele é muito pequenininho já para estar na salinha da igreja, ele é muito pequenininho para ir para a escola, Isso. ele é muito Ele vai ficar doente se ele for para a escola. Ele não pode dormir na casa da avó, ele não pode fazer nada. Isso. Então ele é muito pequenininho para tudo. Até quando ele é adolescente, ele é pequenininho. Ele tá muito novo para casar, ele tá novo para dirigir. Isso continua. Continua. É uma falsa sensação que os pais têm que esse sentimento de superproteção vai ficar só nos primeiros meses. E eu vou dar uma dica para você que é pai, não importa qual é a idade, o seu filho realmente nunca vai estar preparado. Mas se ele não está preparado, eu vou te falar uma coisa muito triste. A culpa é sua, você que tornou ele um bocó e você que educou errado. Então, você tem que mostrar para ele a sabedoria divina e preparar ele para viver. Você nunca vai deixar ele pronto. Você vai deixar ele sempre em alerta, sempre buscando no Senhor. Então, o pai que vem com esse discurso o tempo todo, mas não é sempre que eu tenho esse discurso, mas se você tem esse discurso, é porque não é uma vigilância. É realmente uma proteção excessiva. Você está amputando e tornando seu filho um bocó. E aí você faz ele passar vergonha mediante aos outros. E aí, consequentemente, você passa vergonha, porque você é o pai e a mãe que educou ele. Então a responsabilidade hoje é sua, não importa se o menino tem 30, 40 anos. Os frutos deles significa que você plantou totalmente errado. Exato, porque assim, a gente nunca vai estar 100% preparada. Eu nunca vou estar 100% preparada para casar. 100% preparada para ser mãe. Nunca. 100% preparada para pregar. 100% preparado para empreender, para abrir a minha empresa. A gente sempre tem que ter uma bagagem base, e aí a gente tem na organização, né, que eu trabalhei um tempo em RH, a gente tem aqui que é uma faixa de crescimento. Eu preciso ter ali uma zona de crescimento que essa zona ela implica em um risco. Eu só entro nela quando eu estou disposto a correr risco. Então, a criança vai ter que ter minimamente, vamos supor, um adolescente que quer começar a pegar ônibus. Porque a mãe leva ele para cima e para baixo e ele já tem condições de aprender a pegar um ônibus. Então, ele precisa ser minimamente preparado, já ter pegado o ônibus com outras pessoas, já saber como que ele lê um ônibus, onde é o ponto. Ele precisa ser minimamente... Só que ele vai precisar passar pelo risco de pegar o ônibus sozinho para aprender. Passando por essa faixa de risco que gera o aprendizado e ele ganha autonomia. Cara, exatamente, ou seja, não é que ele não está preparado, é você, pai, que foi incompetente e não preparou ele. Exato. Então a mãe está com preguiça de sair para treinar o filho para pegar ônibus, porque não é cômodo. Se você tem um carro, você ir pegar ônibus para treinar o seu filho, você sempre vai falar que não tem tempo, porque a vida é sempre corrida. Gente, isso começa de baixo, tá? É a mãe que amarra o tênis da criança, porque se ela delegar essa função, a criança vai demorar muito tempo e eles vão perder o horário. É o pai e a mãe que a criança sai com brinquedo, com mochila, a criança tá correndo no shopping, brincando o tempo todo, e o pai e a mãe parecem um cabide. É uma vergonha. Carregando. É uma vergonha. Você não devia chamar de pai e mãe, devia chamar de chapelaria ambulante. É uma vergonha. Então, assim, cara, tem que ter acordos. A proteção é isso. Você proteger ele da forma correta e não fazer a parte dele.
E a gente começa a fazer a partir do filho o tempo todo, e aí você torna o seu filho muito bocozinho, coitado. E aí, poxa, Deus queria usar tanto a tua família, mas você se coloca como Deus para a vida do teu filho, achando que aquilo é melhor para ele. E aí é o que a gente vê. Gente, para viver o evangelho, a gente precisa ser nós precisamos ser homens e mulheres valentes. E aí, se eu tô criando um filho bocó, como que ele vai ser o valente do Senhor? Cara, e aí você pensa assim, aí o pessoal vem com que papinho, né, que o mundo tá um perigo. Eu falei, galera, o povo lá no Egito era escravo. Eles eram escravos e Deus falava assim, ó, ripa na chulipa, eu quero mais filho, ripa na chulipa. Mano, tinha momento pior que aquele pra ter filho? Deus falando, e Deus falando, vai, não, filho para chulipa não, mas vamos lá, vamos fazer filho. Piorava a situação, o rei piorava, Deus mandava mais filho, porque filho é força. Só que na verdade hoje o filho virou uma fraqueza. Porque o filho ele virou fraco porque você não o fortalece com a Bíblia, com o Espírito Santo. E o filho virou um motivo pro pai servir menos muitas vezes, né? Porque agora ele não tem mais tempo. Gente. Que agora a criança tem que viajar, a criança coitada tem que ir pra praia. Como que a criança não vai brincar o final de semana inteiro? Ele precisa também. E aí é aquela desculpa verdadeira, né? É o cinismo. É uma verdade que a criança precisa brincar? É uma verdade. Ela pode viajar? Ela pode viajar. Mas isso não é desculpa pra nada. Mas é que pra criança, qualquer momento é brincadeira. Vai numa fila de banco. Ela vai brincar com um carro de mentira na mão. Ela vai fazer de conta que é um carro. Então, a brincadeira pra criança não tem a ver com o espaço de brincar. Tem a ver o quanto o pai e a mãe conseguem trazer pra realidade dela algo importante pra Deus. Sim. A vida da criança é a brincadeira o tempo todo. Ela vive no universo da brincadeira. Vive. Criança é muito doida, cara. Eu trabalhei anos com criança. Não tem como. Até na hora da bronca você chora de rir, dependendo por dentro do que está acontecendo. Então o problema não é isso. O problema é que os pais não querem pagar o preço e terem trabalho de trazer algo importante de forma lúdica, né? E aí não se percam muito, porque você não tem que trazer também tudo de forma lúdica. Cara, desde pequeno se ensina ou não e ponto final. Se você for um banana com o teu filho vai ter você, um pai banana, provavelmente vai ter Deus, ele vai achar que Deus é um banana. Por isso que ele não vai acatar as ordens de Deus. Quando ele perceber, que ele crescer e ele perceber que Deus não é um banana, ele deixa de gostar de Deus. Ele fala, eu não quero esse Deus. Aí o pai e a mãe falam assim, por que você saiu da igreja? Porque você não mostrou como que deveria ser uma paternidade divina. Exato. Bom, vamos avançando aí. Mas aí a gente tem também um exemplo bíblico de uma mãe que foi super protetora. Essa é danada, viu? A Beca. A Beca é dura. A Rebeca, mãe de Jacó, ela foi descrita na Bíblia como uma mulher de Deus. Foi. Né? Então, assim, nós somos mulheres de Deus, tementes, ela foi escolhida para dar continuidade na promessa de Abraão de ter uma geração, né, de ter muitos descendentes. Então ela foi escolhida para ser a mulher de Isaac. Mas mesmo assim, né, lá em Gênesis 27, se vocês quiserem ler depois, ela conta que ela foi uma mulher de Deus, mas conta que ela estava grávida de gêmeos, né? Deus revelou na hora do parto, que ela, na gravidez, que dentro dela teriam 2 nações. Sim. E que eles brigariam entre si e que o mais velho seria dominado pelo mais novo. Então, Rebeca já sabia que o que saísse primeiro da barriga ia ser dominado pelo que saísse depois. E Rebeca, a Bíblia diz que ela tinha uma preferência, ela gostava mais de Jacó. Uhum. E aí, o que aconteceu? As emoções de Rebeca fizeram com que ela ajudasse Deus. Ai, adoro ajudar Deus. Ela quis ajudar Deus, gente. Olha que mulher de fé. Porque, até porque ela que estava vivendo com os filhos diariamente, ela que sabia quem que era. Ela que tem que escolher. Então ela foi lá e fez com que Jacó mentisse, enganasse o seu pai para receber a bênção. E com isso ela criou uma confusão na família dela. Porque a partir daí Esaú ficou com ódio de Jacó. Jacó teve que fugir. Então, olha só, ela amava tanto Jacó que ela viveu longe de Jacó nos últimos dias da vida dela, nos últimos anos, porque Jacó foi viver na terra de Labão e foi ser enganado por Labão também, né? E aí vamos falar várias coisas. Quantas vezes as mães não são verdadeiras com os maridos em relação aos filhos e na proteção dos filhos? Enganam os maridos para proteger os filhos. Não contam o que o filho fez para o pai não brigar. Olha que absurdo. E o pior,
você tá plantando algo na criança e você vê em Jacó que depois ele colhe alguma coisa. Ele não colheu coisa boa. Não. Nessa parte que você tá falando, de ser enganado, tudo, ele não ficou nem um pouco feliz. Ele teve que ter um encontro com Deus para partir... Teve que fugir. Então ele teve consequências dessa atitude. Então será que realmente vale a pena eu ser dominado pela minha emoção, acreditando que aquilo é bom pro meu filho fazer? Eu realizar? Ou vale a pena eu confiar na palavra o tempo todo? E mesmo que naquele momento é difícil, o que acontece, né? Se você vai muito pela sua emoção, naquele momento você tem um prazer, mas você vai pagar uma dívida. Você vai pagar durante um tempo alguma crédito, consequência. Né? Você parcela. E no crédito sempre tem juros, então você se lasca mais. Quando você toma uma decisão correta que é bíblica, que normalmente é contra a nossa natureza humana, dói um pouquinho na hora, mas o preço já foi pago. E você não tem consequência. Então os pais, eles preferem pagar no crédito. E, poxa, só que no crédito tem juros, tem influência em outras pessoas. Você pode ver que tem gente que não dá conta de dívida e coloca outras pessoas no meio. Então, quando você for como pai e mãe tomar uma decisão, sempre pense naquela que dá mais trabalho é a correta. Exato. E também a gente não pode se colocar no papel de Deus. Não. Porque... às vezes Deus quer estar fazendo uma coisa na vida dos nossos filhos e a gente vem querer ajudar e atrapalha. Exato. Mas é porque eu sou criança, ele é criança e nessa fase eu que tenho que fazer. Não. Nós vemos pais atrapalhando o processo pedagógico de filhos casados, adultos. É tão feio isso. Né? Então o filho, ele tá sem emprego, o pai vai lá e... não, deixa que eu vou te dar uma renda agora, eu vou bancar tua casa durante 6 meses. Pô, não é assim. Ele tem que passar, talvez, por um processo para aprender, né, a adultecer, e o pai, a mãe não deixa. O pior pai é aquele que evita os processos de aprendizagem do filho. O pai verdadeiro é aquele que permite que os filhos passem pelos processos que Deus quer que ele passe, pois assim ele vai aprender o que Deus quer que ele aprenda. Isso. Então, o pai, gente, ele pode passar junto pela prova. Mas ele nunca pode querer carregar o filho nas costas e só ele se lascar. Mas passar junto em observação e com sabedorias e conselhos. Isso. A decisão é sempre do filho. Isso quando você vai lá para Provérbios na série que a gente tá, daqui a pouco a gente vai gravar outro, é o tempo todo. Ele deixa claro, filho, presta atenção, presta atenção. Então eu o alimento corretamente e dou o subsídio para ele saber o que tem que fazer. E fico só na retaguarda para ver alguma coisa. Eu só entro em ação se tem algum risco muito grave. Isso, exatamente. Tanto E isso desde sempre, né? É claro que quando o filho é pequenininho, quanto menor, mais do pai ele precisa. Sim. Mas você tem que ter a consciência que a ideia é você ir saindo aos poucos, cada vez mais. É progressivo. Aquela frase mais chula de todas, aí pra mim ele sempre vai ser um bebê. Já mostra que o quanto tu é um pai muito mole. Exato. Eu já escutei muito do meu pai e da minha mãe. Principalmente meu pai não, né? Minha mãe. Minha mãe era muito protetora comigo. Eu realmente, mas assim, fui muito bem educado, né? Tipo, tinha algumas coisas de disciplina muito dura, mas tinha uma proteção muito grande. Eu sofri, né? Eu era aquele gordinho, assim, bem coxinha, então era complicado, né? Eu passei por situações que eu não precisava ter passado, dona Lilica. Você descia pra quadra com 13 anos, com babá? Com babá, com água pra todo mundo, que se eu não descesse com água, com bola, eu não jogava. Então eu era aquela pessoa, cara, eu era aloprado, né? E tinha coisa que eu não precisava ter passado, sabe? Eu era meio bocozinho? Era, porque eu fui um pouco amputado nessas coisas. Mas se deixasse eu me lascar um pouquinho, eu ia melhorar. Eu era divertidinho, mas era aquele gordinho coxinha, sabe? Era duro, sempre com a calça na metade do bumbum, né? Porque a calça nunca serve no gordinho. Senão aparece no cofrinho. Aparece cofrinho. Sempre paguei cofrinho pra vida inteira. Cara, gordinho que vai jogar bola não consegue jogar, porque não consegue correr, né? Pega. Quando me pegava, acabava a brincadeira, porque eu não pegava ninguém. Então, eu era muito aloprado. E eu tinha essa proteção. Então, se eu não tivesse sido tão protegido, eu teria dado alguns pulos para aprender a lidar com isso. Tanto é que depois eu demorei muito para amadurecer na minha adolescência, fase adulta. Porque eu era super protegido. E aí as pessoas falam assim, mas olha aí o Caio, ó, ele passou por tudo isso e tá ótimo, tá um homem de Deus, tá. Mas assim, primeiro, ele pagou um preço, um pedágio que não precisaria. Não precisaria. Segundo, nem todo mundo vai ter uma velocidade de, olha... eu preciso evoluir. Porque a gente vê homens com essa mesma característica, dependendo da mamãe, né? Fazendo da esposa dele uma mãe. Porque tem homem que não quer ser homem. Ele não quer uma mulher. Ele quer uma mãe. Ai, mas como é bom, né? Eu já lutei muito contra isso. E às vezes dá uma vontadinha de ter a Cris como mãe, mas eu corto. Você casou com a pessoa errada, né? Que eu não tenho a menor habilidade pra ser mãe. Gente, a Cris, ela consegue queimar o miojo.
Gente. Escolham bem as mulheres que vocês vão casar. Mas em contrapartida você tem outras coisas muito boas. Que bom, né? Tem que ter um equilíbrio, pelo menos, né? E aí, assim, ó, pra finalizar esse vídeo, porque tem a parte 2 que a gente vai fazer, que a gente vai falar sobre as características, pra você saber se você é um pai superprotetor, a gente vai dar algumas características no próximo vídeo, tá? Então, pra terminar, a gente fecha, gravem. Nós temos 3 tipos de pais. Os negligentes. Os negligentes. Que são aqueles que se omitem frente a necessidades reais dos filhos. Não sejam assim, né? Porque senão seus filhos vão entrar em fases antes do tempo. Muitos filhos se adultecem antes do tempo, né? Acabam tendo contato com coisas que não deveriam, porque eles ainda são crianças, são adolescentes. Temos os pais protetores, que fazem uma monitoria positiva. Eles, sim, acompanham os filhos de uma forma equilibrada. É o pai águia, mãe águia. O pai águia, né? De uma forma assertiva, com vigilância, mas também sem sufocar, né? E temos o terceiro tipo de pai, que é o pai superprotetor, que exerce um tipo de monitoria negativa, que sufoca, que aleja o potencial da criança e faz com que a criança tenha pouca autonomia e seja dependente dele por muito mais tempo do que ele seria. Certo? Com certeza a Ana de Samuel não é superprotetora, né? Nossa, não. Entregou lá, falou assim, ó, Senhor, é teu. Eu só queria ter um filhinho, obrigado. Me dá que eu te dou, né? Cara, entregou. Eu te devolvo. Com 3, 4 anos, não lembro? Desmamou, o menino foi. Desmamou e ó, terminou e foi. Então é isso, a gente quis explicar para vocês, né, um pouco do conceito, e no próximo vídeo a gente vai falar das características do pai e da mãe superprotetor e dos efeitos psicológicos, emocionais e espirituais que isso gera nos filhos. Não percam o próximo episódio sobre esse assunto, porque é o que mais acontece hoje, a superproteção. É um erro muito grande que se cometem e muitas vezes não percebem esses erros. Acham que estão cuidando dos filhos, mas não, estão amputando. Galera, esse foi mais um vídeo aí do nosso canal, do nosso Spotify. Espero que tenham gostado, né? Biel, gostou dessa introdução aqui desse tema? Demais, pessoal. Já deixa o seu like aí, já se inscreve no Spotify, já segue aí no canal. E tamo junto, compartilha esse vídeo, pessoal. Deus abençoe. Biel, eu já suspeito da resposta, mas me fala uma coisa. Os seus pais eram negligentes, protetores de forma positiva ou superprotetores? Super protetor. Com essa sua carinha eu já sabia. E eu demorei pra começar a dirigir muito tempo por conta disso, né? Por conta do medo, nossa, bater o carro e tudo mais, né? Mas... Nossa, é verdade. Mas agora o Biel tá encorajado, tá bem, daqui a pouco vai achar a varoa, aí vai voar, fi. Amém, continuamos orando aí. Galera, Deus abençoe e até a próxima. Valeu! Até a próxima.